Olá, bem-vindo de volta a mais um Devocional Torre Forte. É muito bom estarmos aqui de volta para darmos sequência a esse estudo que estamos fazendo do livro de Provérbios. Nós, da Igreja Batista Torre Forte, ficamos muito felizes porque você está aí do outro lado da tela acompanhando esse devocional. Então, antes de darmos sequência ao estudo, hoje nós vamos ler o capítulo 21 do livro de Provérbios, vamos dar início à leitura. E antes disso, vamos orar para que Deus abençoe esse tempo em que nós estamos aqui, nos dedicando à leitura, à oração e à meditação na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada por cada pessoa que está aqui acompanhando esse estudo, esse devocional. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, iluminando a nossa mente, dando a cada um de nós entendimento do que a Tua palavra diz. Nós queremos aprender de Ti, ó Senhor, que é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, e nós dependemos do Senhor para vivermos bem nessa vida, para fazer a Tua vontade. Esteja conosco neste dia, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar? Abra sua Bíblia então no livro de Provérbios, no capítulo 21, e diz assim, o primeiro versículo: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. O ribeiro de águas é aquele lugar tão agradável, né? Que nós temos água corrente, a água não se retém. E quando nós vemos aqui que o rei que tem o coração na mão do Senhor é como água, como ribeiro de águas correntes. É aquela pessoa que está entregue nas mãos do Senhor, o Senhor se inclina àquilo que ela pede, é o que diz no versículo, a tudo quanto quer, o inclina. Então, o Senhor está atento àqueles que têm o coração em sua mão. Eles são como ribeiros de águas correntes. Não somente a figura do rei, que aqui foi usada, mas qualquer pessoa que esteja com o coração colocado nas mãos de Deus. O coração do homem nas mãos do Senhor agrada ao Senhor. E Ele tem prazer em atender aqueles que têm o coração em suas mãos verdadeiramente. E no versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Nós temos planos e muitas vezes nós consideramos os nossos planos muito bons, são caminhos retos, são desejos, sonhos justos, prudentes, mas ainda que nós façamos planos, ainda que nós tenhamos escolhido caminhos retos, o Senhor vai sondar os nossos corações, a nossa verdadeira intenção, e o Senhor vai nos permitir fazer aquilo que está nos planos dele. E muitas vezes os planos do Senhor não são os nossos, mas melhor é fazer a vontade de Deus sempre. E no versículo 3 diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Muitas vezes nós sabemos que não estamos sendo justos em nossas escolhas, sabemos que não estamos sendo corretos, né, nas nossas atitudes, e isso não agrada ao Senhor, mas aí nós pensamos, depois eu peço perdão, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor, eu vou jejuar, eu vou corrigir isso. Mas o Senhor não se agrada de sacrifícios, Ele prefere que nós tenhamos sempre as escolhas mais justas e não a correção e não o sacrifício. Agir com retidão e com justiça é o que agrada ao Senhor. No versículo 4, o olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Aquele que é ímpio, que pratica erros, injustiça, maldade, tudo que vem do ímpio não agrada a Deus e não prospera. Por isso que diz o olhar altivo, que é aquele olhar malicioso que o ímpio tem, o coração orgulhoso que o ímpio tem, e até a lavoura, ou seja, até aquilo que ele produz com o trabalho, com o esforço dele, nada disso agrada ao Senhor, porque se ele é ímpio, tudo isso é pecado. No versículo 5, os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O que diz aqui é que aqueles que são diligentes, que são obedientes, estes tendem à abundância. Por quê? Porque estão em obediência a Deus. E em obediência, quando nós somos obedientes, o Senhor nos abençoa, é promessa dele, porque ele diz, aqueles que guardarem os meus mandamentos, eu abençoarei. O Senhor diz isso na sua palavra. Então, aqueles que são diligentes, que são obedientes, têm abundância. Mas os apressados, que não andam em obediência, que preferem agir segundo seus próprios impulsos, tomando suas próprias decisões de forma apressada, sem pensar, sem refletir, sem pedir a direção de Deus,
esses estão fadados à pobreza. Não tem como prosperar sem obediência, porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que existe, tudo que há vem do Senhor. É Ele quem nos abençoa com os nossos bens, com o nosso sustento, nossos mantimentos. E se nós estamos em desobediência, é certo que vai falhar. Só por nossa força, só com os nossos braços, nós não conseguimos prosperar. Mas precisamos ser obedientes, diligentes com os mandamentos do Senhor. Versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quem trabalha simplesmente para ajuntar, aquele que tem ganância, que tem ambição, que junta por vaidade para mostrar que tem, esses também não prosperam. Esses buscam a morte sem saber. Por que buscam a morte? Porque são caminhos afastados dos planos do Senhor. E todas as vezes que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós nos dirigimos para a morte. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Eu falei aves no início do versículo porque a palavra rapinas nos remete a aves de rapinas, mas não é isso. Aqui está falando as rapinas dos ímpios. O que são as rapinas dos ímpios? Os ímpios, nós sabemos, são aqueles que agem com injustiça, com maldade. Rapina é o ato de roubar de forma violenta. Então, quando os ímpios roubam e fazem isso de forma violenta, como uma rapina, até mesmo podemos imaginar as aves de rapina, que a gente sabe que são aquelas aves que atacam a presa de forma violenta para comer a carne das presas. Essas aves de rapina agem de forma violenta. E dá para estabelecer um paralelo com o que diz aqui a respeito das rapinas dos ímpios. Os ímpios que agem de forma violenta, as suas rapinas irão destruí-los, ou seja, a própria atitude deles os destrói, porquanto eles recusam a praticar justiça. O ímpio não pratica justiça, o ímpio está sempre agindo de forma errada. Então, definitivamente, o que vai acontecer é que ele vai continuar praticando a injustiça. No versículo 8 diz assim: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O caminho do homem perverso, nós já sabemos, não são bons caminhos, são caminhos onde o Senhor não está, e esses caminhos são tortuosos. Mas a obra do que é puro, daquelas pessoas que não têm maldade, que não agem com perversidade, que são bem intencionadas, que procuram agir de forma justa, a obra desses é reta, ou seja, é correta, o Senhor abençoa, não há tortuosidade. A obra do puro, daquele que age com sinceridade, é uma obra que prospera. E no versículo 9, melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. O que é um canto de águas furtadas? Talvez não seja uma palavra comum para muitas pessoas, mas o que se chama de canto de águas furtadas nada mais é do que um canto de uma casa, um canto que geralmente é inútil para uma casa. Faz referência a, por exemplo, o espaço que existe entre o forro da casa e o telhado, que é um espaço praticamente inútil. Mas é melhor morar num canto improvisado entre o forro da casa e o telhado do que morar com uma mulher rixosa. O que é mulher rixosa? É aquela mulher briguenta, que está sempre em contenda, que está sempre envolvida em conflito. Então é melhor ter pouco, morar com uma mulher sábia, prudente, ainda que seja num canto improvisado de uma casa, do que morar com uma mulher rixosa, com a casa cheia de contendas, ainda que seja uma casa ampla, muito grande, e não ter paz. Isso não compensa. É melhor um lugarzinho simples, mas com pessoas de bem, do que um lugar amplo, com muita confusão, muita contenda, onde Deus não habitará. E no versículo 10, a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. De fato, a alma do ímpio tão somente deseja o mal. Ele é ímpio, ele é maldoso, ele não anseia por coisas boas, não anseia por nada que seja do bem. Então, as pessoas que estão ao redor dele também não vão agradar aos seus olhos, porque ele é ímpio. Então, ele só vê coisas más. Pessoas de bem não serão notadas por ele, a não ser que ele queira tirar delas algum proveito, fazer alguma maldade. E no versículo 11, quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Quando o escarnecedor é castigado, ou seja, aquele que zomba, aquele que não tem prudência, o escarnecedor é aquele que ri dos que servem a Deus, dos que agem de boa fé,
dos que fazem o bem, o escarnecedor acha graça deles. Mas quando esse escarnecedor é castigado, até a pessoa mais simples, que não tem muito conhecimento, ela aprende com o exemplo que está vendo. Mas o sábio, quando é instruído, se ele já é sábio e recebe a instrução, ele recebe conhecimento, ele aprende muito mais. Então, o escarnecedor de forma alguma vai aprender. Aquele que é simples aprende com o exemplo. E aquele que é sábio e recebe instrução, ele aumenta ainda mais o seu conhecimento. Nós possamos, então, buscar sempre essa sabedoria, buscar o conhecimento e ainda também aprender com os exemplos que nós vemos, porque o tempo todo o Senhor nos dá a oportunidade de observar, de aprender. Isso é a prudência que o Senhor tanto pede que nós tenhamos, é saber observar ao nosso redor, saber aprender, saber ser diligente, obedecer os mandamentos do Senhor para tomar então as nossas decisões. Hoje nós vamos parar por aqui, vamos fazer uma pausa e no próximo episódio nós vamos dar sequência à leitura deste capítulo 21 do livro de Provérbios. Eu convido você a fazer mais uma leitura aí na sua casa, refletir, pedir a Deus direção, instrução sobre essa palavra e eu espero por você no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas e eu espero por você. Até breve.